Estamos de volta no segundo bloco deste Nobres Pares, recebendo o ex-vereador professor Liberato, eleito 2 vezes, um mandato apoiando a situação e no outro mandato, coerentemente, no bloco de oposição. Como é que era viver esses dois lados da mesma moeda? Na situação em um momento, na oposição em outro. Qual era o comportamento do professor Liberato dentro dessas duas perspectivas? Sim, na época, no meu primeiro mandato, como vereador apoiador da situação, era uma tarefa árdua. Nós enfrentamos diversas batalhas, aí foi a época em que nós tínhamos um plano de carreira sendo votados, havia um sindicato de servidores públicos bastante atuante, as galerias estavam permanentemente lotadas, e nós, às vezes, até por ter que defender a situação, passávamos por constrangimentos. Eu não vou negar que é uma tarefa fácil ser situação. É difícil. O vereador de situação, ele tem que defender posições e muitas vezes essas posições, elas não estão de acordo com o que pensam, principalmente aquelas pessoas que comparecem à Câmara. Porque é interessante você observar que o comparecimento à Câmara, ele é pontual. Não há cultura de participação popular das atividades do Legislativo, principalmente do Legislativo. Então, quem vem à Câmara tem interesses pontuais. Por exemplo, na época, haviam servidores públicos que entendiam que estavam sendo prejudicados pela aprovação de um plano de cargos e salários. E isso era passado para eles pelo sindicato e pelos vereadores, alguns bastante aguerridos, vereadores de oposição, e isso tornava a nossa tarefa bastante difícil. Mas a gente obteve sucesso no nosso trabalho, tanto é que eu fui reconduzido para um segundo mandato. O senhor acredita, então, que o pessoal vinha prestigiar a sessão, acompanhar a sessão, mas todos eles observando o ponto em que lhes favoreciam ou eram contrários? Não era algo assim, era sazonal. Opa, tem uma votação específica, essa me interessa, eu vou lá. Exatamente, público, sempre foi assim. Ligados à política, o pessoal mais próximo à política. Exatamente, eu entendo que sempre foi assim. Tanto é que eu digo que hoje, por exemplo, surgem candidaturas ou pré-candidaturas à prefeitura. Só que são candidaturas que vivem em função do desempenho do vereador em plenário. Na minha concepção, plenário, só o comportamento em plenário não leva ninguém a lugar nenhum. É necessário um trabalho de divulgação sobre o comportamento do vereador aqui. É necessário, inclusive, que haja a montagem de um periódico, um jornalzinho que passe informação à população, porque a população só vem à Câmara pontualmente quando tenha alguma coisa que lhe interesse diretamente. O senhor acredita que a casa cheia, o plenário sendo acompanhado de perto pelas galerias, isso influencia no vereador, no momento, é capaz de mudar um voto, um posicionamento, com o clamor das galerias? Com certeza, principalmente quando o vereador não tem convicção naquilo que está votando. Então, eu, inclusive, na condição de vereador de oposição e líder da bancada à época, consegui algum sucesso, não é? Apontando o posicionamento de vereadores, de situação, etc. e tal, e muitas vezes o vereador mudava o voto, sim. Quando na situação, com certeza, o Liberato tinha uma facilidade maior com o executivo e conseguia colocar mais seus requerimentos, suas ideias, os projetos. Isto aconteceu mais na época do prefeito Ney Serra ou na época da oposição de Passarelli? Eu obtive bastante sucesso
na condição de vereador de situação. Tanto é que, repito, eu fui reconduzido à condição de vereador. Eu fui eleito em 88 e reeleito em 92. Inclusive, para os bairros cota, onde eu nasci, me criei, eu consegui melhorias significativas. Inclusive, eu destaco mais, o meu melhor trabalho na condição de vereador, e foi um trabalho feito junto com o vereador Pedro Gomes, foi o trabalho para a mudança do contorno do Parque Estadual da Serra do Mar, a chamada desafetação dos bairros cota. Né? Então surgiu, durante a elaboração da Constituição Estadual, a ideia do vereador Pedro Gomes, no sentido de que a gente apresentasse uma propositura para que os bairros cota, que sempre foram esquecidos pelas administrações sucessivas que passaram por Cubatão, porque diziam que aquela área era uma área de preservação ambiental e o pessoal, num determinado momento, iria ter que sair de lá, portanto, não adiantava a prefeitura investir. O Estado, por sua vez, também se omitia, porque uma vez terminada a construção da Via Anchieta, aquele pessoal que foi assentado lá por ele, pelo próprio Estado, ele dizia que não tinha mais nenhuma responsabilidade sobre eles, né? Então surgiu a ideia de a gente apresentar uma propositura no sentido de que a área dos bairros cotas fosse repassada para o município, para que o município urbanizasse e transformasse em bairros habitáveis mesmo, com todos os equipamentos públicos, etc. Né? A desafetação das cotas. Né? Exatamente. A desafetação significava a mudança do contorno do Parque Estadual da Serra do Mar e aquela área era desafetada do parque, ou seja, era repassada posteriormente para o domínio do município de Cubatão, para que o município pudesse atuar ali urbanizando. Então, isso como vereador de situação. Vereador de oposição, o senhor aguerrido com o PMDB, e os grandes debates dessa casa aconteceram também nesse período. E como oposição, qual o destaque que o senhor faz? Sim, primeiro, cumpre esclarecer aqui que não foi só no período de vereador de situação. Como eu continuei sendo vereador, e vereador já de oposição, né, eu continuei esse trabalho, porque o trabalho não foi só a apresentação da propositura. Nós tivemos que fazer inúmeras caminhadas a São Paulo, peregrinando, primeiro para a aprovação da emenda à Constituição, que fixou um dispositivo no artigo 45 das disposições transitórias da Constituição do Estado. Está lá a intenção do repasse da área para o município de Cubatão. E, posteriormente, havia necessidade de uma lei ordinária que autorizasse o governo do Estado a doar a área para o município de Cubatão. Então, isso já aconteceu no meu segundo mandato. Então, como eu não conseguia mais levar equipamentos públicos ou melhorias para o bairro, eu me dediquei fundamentalmente no segundo mandato, como vereador de oposição, a atuar junto ao governo do Estado para que saísse essa lei. E essa lei foi aprovada em 94, é a Lei 8976, que autorizou o governo do Estado a doar a área dos bairros cotas para o município de Cubatão. Isso redundou na recente urbanização dentro desse projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar, onde o próprio governo do Estado assumiu a responsabilidade por retirar as pessoas que não estavam em áreas seguras e consolidar a moradia nas áreas que eram consideradas seguras. O senhor falou em relação à Constituição Estadual, o senhor também foi constituinte, a nossa lei orgânica. À época, o senhor acha que ela poderia ter avançado mais? Ela realmente atendia às prerrogativas daquele momento? Ou o senhor acredita que ainda há muito que se fazer na lei orgânica? Olha,
na elaboração da lei orgânica do município, eu inclusive fui o relator da comissão de sistematização, que é, em suma, o responsável por dar a redação final, né? Nós tínhamos várias comissões funcionando e, assim como a Constituição, o modelo foi a Constituição Federal, né? E ali havia diversas propostas, umas que eram factíveis, outras que não eram, outras atentavam até contra a Constituição Federal, e a Constituição Federal era uma criança ainda, ela era de 88, e muita coisa não estava consolidada ainda. E eu até fazia um xiste, brincava que foram colocados determinados dispositivos na lei orgânica do município, atendendo a interesses pontuais, inclusive de alguns servidores, no sentido de estabelecer, por exemplo, uma estabilidade que feria a Constituição do Estado. Porque há um dispositivo, é o artigo 19 das disposições transitórias da Constituição Federal, que estabelecia que o servidor público que já tinha, exceto na condição de servidor comissionado, ele que já tinha 5 anos à época de serviço público, ele se tornaria estável. A lei orgânica do município, ela tinha um dispositivo semelhante que estabelecia que aquele servidor que quando completasse, que já estava e que quando completasse 5 anos no serviço público, ele se tornaria estável. Ora, isso era uma ofensa clara à Constituição Federal. E, no entanto, passou esse dispositivo. Eu até brinquei à época, e eu fiz uma manifestação final, não é, quando a Constituição Municipal, ou seja, a lei orgânica foi promulgada, eu dizia que era uma moça bonita que tinha uma mácula, que era uma tremenda verruga no nariz. Então essa verruga permanece até hoje. E o senhor acredita que algumas coisas devem evoluir dentro da lei orgânica, com essa visão que o senhor tem hoje, e obviamente olhando para aquela composição? Sim, eu acho que a legislação, ela seja em que nível for, ela é sempre dinâmica, ela não pode estagnar no tempo, ela não pode parar, ela tem que ter sempre que ser atualizada, aperfeiçoada, como a sociedade evolui. O vereador Liberato, 2 mandatos, depois do segundo mandato, não mais colocou o nome Apreciação, se afastou da política, não teve pretensão de ser vereador. Qual é o posicionamento de Liberato depois dos 2 últimos mandatos? Sim, eu disputei ainda a eleição de 96, onde eu não consegui me reeleger, e disputei a eleição de 2000. Portanto, eu disputei 5 eleições, ganhei 2, e posteriormente a 2000 não disputei mais. Mas eu participo ativamente acompanho a política, tenho uma visão sobre os acontecimentos, até porque sou servidor público aposentado, né? E tenho interesses em que o servidor público ele seja valorizado, e quem ganha com isso é o município. Quando você tem um município com servidores qualificados, você certamente vai ter um melhor atendimento à população, em todos os níveis. Hoje o senhor observa a política, evoluiu ou continua da mesma forma com que era feita anos atrás? Olha, em alguns aspectos evoluiu, em outros, lamentavelmente, não. Eu vejo, por exemplo, e eu criticava bastante
alguns vereadores da época que viviam mudando de partido, viviam mudando de situação, ora era situação, ora era oposição dentro de um mesmo mandato. Então eu sempre critiquei isso. Eu dizia que havia vereadores e variadores, né? Os variadores eram aqueles que viviam mudando de lado a todo instante ao sabor de suas próprias conveniências. Isso eu sempre condenei e vou continuar sempre condenando, porque é uma questão de coerência. A pessoa precisa ser, principalmente o político, ele precisa ser coerente. E, lamentavelmente, não é isso que a gente observa. Está dentro de uma ideologia partidária. Exatamente. Embora os partidos hoje também me parecem um pouco distantes de uma certa ideologia, também volúveis ou não. Perderam a sua essência. Perderam essa essência. Hoje, os partidos políticos, lamentavelmente, eles são meros balcões de negócio. Eles se prestam tão somente a isso. Hoje, devido à liberalidade, isso demanda uma reforma política para ser corrigido, uma reforma substancial. Hoje se criam partidos políticos ao sabor da conveniência dessas pretensas lideranças, e que amanhã ou depois eles, em sendo constituídos, eles vão servir apenas para acrescentar horário no tempo, no horário eleitoral gratuito, ou negociar. Olha, nós temos tantos deputados ou tantos senadores, portanto nós precisamos de um naco maior do poder, a participação, número de cargos, etc. e tal. Lamentavelmente, hoje a ideologia perdeu espaço e não é da essência dos partidos políticos. Estamos chegando ao finalzinho desse nosso segundo bloco, encerramento do Nobres Pares. Um prazer enorme estar conversando com o professor Liberato aqui. Um papo que se estenderia aí por horas, com certeza, mas infelizmente o programa está encerrando. Professor, eu gostaria das suas considerações. Eu, Márcio, preciso, antes de mais nada, agradecer a você e à TV Câmara por esta oportunidade de vir aqui expressar, primeiro recordar os velhos tempos em que eu estive neste plenário aqui, e onde procurei honrar o mandato de vereador, né? Eu acho que esse programa ele acrescenta bastante, né, na medida em que traz pessoas que de alguma forma contribuíram para que a nossa cidade avançasse. E Cubatão é uma cidade que precisa de pessoas interessadas nos destinos da cidade, porque só assim ela vai ser colocada no lugar que merece. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E assim chegamos ao final de mais um programa Nobres Pares. Antes do encerramento, um reconhecimento, agradecendo a todos os profissionais que por trás das câmeras fazem esta TV, a TV Câmara de Cubatão. Agradecendo a sua audiência, permaneça na nossa programação e até o próximo Nobres Pares.